Esta noite, nesta campanha de 12 dias de adoração, não deixe a chama da graça apagar. Louvamos ao Senhor, nosso Deus. E o meu abraço daqui, fraterno, a todos os irmãos, a todas as irmãs, aqueles que estão cultuando ao Senhor através da mídia, também recebam o meu abraço fraterno aos meus dois filhos, Júnior, pastor Josias Filho, que está em São Luís, no Maranhão, a esposa dele, Ana Paula Santana, a filha Carol, o meu filho, pastor Rubem, que pastoreia em São Luís, no Maranhão, mas está conosco, a sua esposa Dayana, Mel, Tito. Nossos netos também recebam o meu abraço, o abraço da sua avó Ruth. E aqueles que estão em outros estados, em outros países, recebam também o nosso abraço fraterno. Vejam em suas Bíblias, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, capítulo 4, verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia diz ainda, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 10, que o Senhor, Ele é o Deus de toda graça. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. O Senhor é o Deus de toda graça. E na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, nós encontramos que tudo provém de Deus, inclusive a sua graça. Tudo provém de Deus. Multiforme, o termo, ele nos orienta que é algo relacionado a muitas formas, a uma variedade de formas, multiforme, então, várias formas, uma variedade de formas da graça de Deus. E nós tivemos oportunidade, durante estes 12 dias, incluindo hoje, de adentrarmos à luz da palavra de Deus sobre esta multiforme graça. Nós podemos, aqueles que estiveram nos cultos presentes, aqueles que acompanharam através da mídia, adentrar na palavra de Deus
e contemplar a graça de Deus na vida de Elias. Foi no dia 14, através do pastor Walter, quando nós fomos envolvidos pela graça de Deus na vida do profeta Elias. E o texto básico foi o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 a 18. E nós vemos aquele homem gigante na fé, usado poderosamente por Deus, mas num momento de fraqueza, de perseguição, ele pede a morte, ele desiste de tudo e de todos. Irmão Bruno, a Bíblia diz que, em outras palavras, Elias, ele jogou a toalha, ele disse: já basta. É verdade que Deus me usou poderosamente, mas agora eu estou sozinho. Os profetas foram mortos, o povo de Deus foi destruído, somente eu fiquei, e agora a rainha quer tirar a minha vida, eu não vou dar este gosto a ela. Deus tira a minha vida. Todavia, nós vemos a palavra de Deus revelando a graça do Senhor na vida do profeta Elias. E o conforta, e o consola, e diz: Elias, você está enganado, não é momento de você jogar a toalha, está sendo perseguido, está sendo ameaçado de morte, você está sozinho, mas não é o momento de jogar a toalha, Elias. Você não sabe, mas eu preservei 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal, mas que de cabeça erguida exaltaram e glorificaram o meu nome. Elias, sai desta caverna, porque a minha graça envolve a tua vida, e eu vou te usar para ungir 2 reis e mais um profeta. Ao invés de morte, Elias, eu vou te dar mais vida. Inclusive, você não vai passar pelo fio da morte, porque eu vou enviar um carro de fogo e vou te arrebatar para mim mesmo. Foi a graça de Deus na vida do profeta Elias. Adiante, no dia 15, nós vimos a graça de Deus na vida de Paulo. Quando Paulo, desesperado, sendo esbofeteado pelo reino das trevas, e ele diz: não aguento, não suporto. E a Bíblia diz lá na carta, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz: Senhor, tens misericórdia de mim, eu não estou aguentando, eu estou sendo esbofeteado pelo reino das trevas, eu estou sendo cercado, eu sofro perseguição por fora e por dentro, eu não aguento. E ele ora uma vez, e ele ora 2 vezes, e Deus fica em silêncio. Ele diz: talvez Deus não esteja entendendo, talvez não esteja entendendo. E a Bíblia diz que ele ora uma 3ª vez: Senhor, socorre-me. E ele ouve uma voz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Está sofrendo, minha irmã? O Senhor, à luz da sua palavra, está dizendo: a minha graça te basta. Está sofrendo, meu irmão? O Senhor, à luz da sua palavra, está dizendo: a minha graça te basta.
E o Senhor foi nos tratando, e chegamos no dia 16, quando nós vimos a graça de Deus aplicada pelo Espírito da graça. Zacarias, capítulo 12, verso 10, e então nós vimos ali o Senhor falando profundamente aos nossos corações, de que o Espírito da graça nos alcança, mesmo nós, quando éramos pecadores, que afastados da glória de Deus, destinados à morte eterna, mesmo distante do Senhor, o Espírito de graça nos alcançou, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito da graça de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Longe de Deus, desacreditando do Senhor, fugindo de Deus, e Deus nos alcança com o Espírito da graça. Foi isto que nós vimos também, à luz da palavra. Nós vimos que a graça de Deus estava na vida de Moisés. Êxodo 33, de 12 a 23, Êxodo 34, 9, nós vimos que a graça de Deus estava na vida de Moisés, antes dele nascer. Senhores, senhoras, crianças, adolescentes, jovens, idosos, a graça de Deus estava na vida de Moisés, antes mesmo dele ser gerado. Deus escolheu Joquebede, Deus escolheu o esposo de Joquebede, para que Moisés fosse gerado. Foi a graça de Deus na vida de Moisés, antes mesmo dele ser gerado. Ele é gerado debaixo de uma grande perseguição. Todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas. Todavia, mais uma vez, a graça de Deus se faz presente na vida de Moisés, e ele já forte, robustecido, ele que nascera debaixo da graça de Deus, e abria a boca no mundo e chorava alto, e os pais não tinham mais como esconder Moisés. E agora, o que é que nós vamos fazer? Joga no rio Nilo, coloca no rio Nilo, prepara um cesto, betuma, coloca, e a graça de Deus se revela na vida de Moisés, porque a filha de Faraó se banhava naquele rio. Ela ouve o choro de uma criança, não é possível, o que é que está acontecendo? E ver o cesto, manda apanhar, é uma criança. Esta criança não é uma criança qualquer, esta criança, ela deve ter algo divino na vida dela, porque o rio Nilo era considerado sagrado, o rio Nilo era considerado como aquele rio que os deuses estavam presentes nele. Sim, senhores, sim, senhoras, a graça de Deus na vida de Moisés. A graça de Deus acompanha Moisés durante 40 anos no Egito. Ele é formado em toda a ciência, o que os senhores e as senhoras imaginarem de conhecimento científico. Moisés foi formado no Egito. Doutor, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele era formado em toda a ciência, em todo o conhecimento. Moisés fora formado. Por quê? Porque a graça de Deus estava na vida dele. A graça de Deus. 40 anos no Egito, ele sai do Egito, vai para o deserto, e mesmo no deserto, 40 anos agora, vida completamente diferente, a graça de Deus na vida de Moisés. Volta para o Egito, tira o povo de Deus do Egito, e peregrina durante 40 anos no deserto. A graça de Deus acompanhando Moisés. 40 anos. É verdade, Moisés, que você
alimentou a ira no seu coração, você bateu na pedra, e Moisés, aquela pedra representava Jesus Cristo. Não era para você ter batido na pedra, porque a pedra iria jogar água para você e para o meu povo. Eu já tinha lhe falado, Moisés, quando você bateu na pedra, é como se você estivesse batendo em Jesus Cristo. Você me desobedeceu, era só para falar a pedra. Você não vai entrar com o povo na terra prometida. E é verdade que Moisés não entra com o povo na terra prometida naquela ocasião. Moisés morre. Até hoje o túmulo de Moisés ainda não foi descoberto. Mas a Bíblia diz que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, estando aqui na terra, ele sobe um monte, e o monte conhecido como o Monte da Transfiguração. E sabem quem estava lá? Sabe quem estava lá? Moisés. A graça de Deus antes de Moisés ser gerado, a graça de Deus nos 120 anos aqui na face da terra, e a graça de Deus mesmo depois de morto, a graça de Deus presente na vida de Moisés. Sim, senhores e senhoras, crianças, a graça de Deus, nós vimos à luz da palavra de Deus, nós vimos o compartilhamento da graça de Deus. Na segunda carta de João, no verso 3, nós vemos: compartilhemos a graça de Deus através da verdade, através do amor. Segunda carta de João, verso 3. E isto nós podemos acompanhar naquele culto durante estes 12 dias. E Deus falou ao meu, falou ao teu coração, ao coração daqueles que puderam participar do culto, presentes ou através da mídia. E se você ainda não participou deste culto, entre no YouTube e você vai encontrar o compartilhamento da graça de Deus. Compartilhemos a graça de Deus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, se não bastasse, pastor Alex Sinaldo, a palavra de Deus na segunda carta de João, no verso 3, quando nós vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, nós encontramos que nós devemos desenvolver o dom que recebemos como verdadeiros despenseiros da graça de Deus. Alguns já abriram suas Bíblias e já puderam ver. Primeira carta de Pedro 4:10. Já está ali. Cada um, obrigado. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Ali tem como bons mordomos, mas o original também é traduzido como despenseiros, mordomos, administradores. Pode ser mordomo, pode ser administrador, pode ser despenseiro. Então, como bons mordomos, como bons administradores, como bons despenseiros, dá o que? Multiforme graça de Deus. O irmão é um despenseiro da multiforme graça de Deus. A irmã é uma despenseira da multiforme graça de Deus. A irmã que está aqui sorrindo, recebendo a palavra de Deus com muito amor, com muita alegria, a irmã é uma despenseira da multiforme graça de Deus. Todos nós somos despenseiros da graça de Deus. Sim, queridos, compartilhemos
distribuamos, vamos fazer conhecida a graça de Deus. Mas nós vimos também a graça de Deus na vida de Agar. Gênesis no capítulo 16, de 1 a 16, Gênesis 21, de 13 a 21, nós encontramos a graça de Deus. A Bíblia diz que a criança chora no deserto, já esperando morrer, e a Bíblia diz que a graça de Deus alcança Agar e alcança o seu filho Ismael. É a graça de Deus. Quando nós fomos mais adiante, ainda nestes dias, nós vimos, obrigado, a graça de Deus na vida de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8, a palavra de Deus revela que Noé foi achado, foi encontrado pela graça de Deus. Foi achado, foi encontrado. Obrigado, é uma eficiência, esses irmãos da mídia, Mateus Freire e Guilherme. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No original, diz que Noé foi achado, foi encontrado pela graça de Deus. A graça de Deus alcançou Noé. Nós vimos também a plenitude da graça, isto é, o enchimento da graça de Deus. E nós podemos aqui apreciar esse enchimento, essa plenitude da graça de Deus. Aqueles que não acompanharam, podem, se quiserem anotar, João capítulo 1, versos 14, 16 e 17, temos Romanos capítulo 5, versos 15 e 20, temos segunda carta aos Coríntios capítulo 4, verso 15, e ainda a segunda carta capítulo 9, verso 8, o enchimento, a plenitude da graça de Deus. Nós podemos, à luz da Bíblia, também ver, dentro dessa multiforme, as várias formas da graça de Deus, nós vimos a graça de Deus na vida de Ló. Quando o pastor Valnei Júnior, eu não citei o nome dos outros, mas conto com a compreensão, é um ou outro que eu vou citando. Quando o pastor Valnei Júnior, usado poderosamente pelo Senhor, envolvido pela graça do Senhor, o pastor Valnei Júnior, ele descortinou para nós a graça de Deus na vida de Ló. E a graça de Deus na vida de Ló, e partiu da graça de Deus na vida de Abraão, quando o Senhor chama Abraão, lá na terra dele, e diz: olha, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e sê tu uma bênção. E a graça de Deus alcança Ló, porque Abraão poderia ter levado quaisquer outros sobrinhos, mas ele escolheu Ló. Não foi Abraão que escolheu, meus irmãos, minhas irmãs, foi Deus, através da sua graça, que alcançou Ló. Então a graça de Deus na vida de Ló foi já a partir do momento em que Abraão o convida para lhe acompanhar. Era a graça de Deus presente na vida de Ló, e o acompanha. Durante toda a peregrinação, a graça de Deus se faz presente na vida de Ló, e nós vemos que através da graça de Deus na vida de Ló, o Senhor queria alcançar outras pessoas. O Senhor queria alcançar Sodoma, o Senhor queria alcançar Gomorra, o Senhor queria alcançar mais as outras 3 cidades ali da Campina, e ele queria alcançar 5 cidades, através de Ló. Permitiu que Ló fosse para Sodoma, Gomorra e as cidades adjacentes, porque Ló, lá no seu interior,
ele tinha algum conhecimento de Deus. É verdade que Abraão, por onde passou, ergueu um altar, e a Bíblia não registra que Ló ergueu nenhum altar por onde passou. Isso é verdade. Mas ele tinha, no mais profundo do seu ser, algum conhecimento de Deus, através de Abraão, por causa do altar que Abraão sempre erguia por onde passava. Ele tinha alguma coisa dentro de si. E na hora que o Senhor diz: olha, eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir Gomorra, eu vou destruir as outras 3 cidades, quando Deus decreta e que vai destruir, e que os mensageiros, os anjos do Senhor, chegam na casa de Ló e diz: olha, te prepara, porque as cidades da planície, elas vão ser destruídas. E ele chega e acolhe aqueles mensageiros de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus estava na vida de Ló. E nós tivemos o conhecimento, através da palavra descortinada para nós, a graça de Deus acompanhando. Deus queria salvar aquelas cidades. As cidades não quiseram, mas Deus queria salvar os trabalhadores, os colaboradores de Ló. Os colaboradores de Ló não quiseram. Deus queria salvar os genros de Ló. Era a graça de Deus na vida de Ló, para alcançando outras vidas. Mas os genros de Ló não acreditaram, não usufruíram da graça de Deus, não porque a graça de Deus não tinha poder para alcançá-los, é porque eles rejeitaram a graça de Deus. Espero digo isso com temor e tremor, que neste recinto, e que entre aquelas pessoas que estão ao alcance da minha voz, não se encontre ninguém que esteja rejeitando a graça de Deus. Se você, meu amigo, minha amiga, até hoje rejeitou a graça de Deus na sua vida, é hora de você abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu espírito e receber pela fé a graça de Deus na sua vida. Se tem alguém neste recinto que ainda não experienciou, que ainda não experimentou da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus na sua vida, esta é a hora, este é o momento. Não demore. O Senhor, Ele falou para Ló, e Ló ainda ficou demorando, e a Bíblia diz que a graça de Deus foi tão grande na vida de Ló, que os anjos, eles forçaram Ló a sair da cidade, ele, a esposa e as filhas. Mas a esposa ficou com saudade dos estofados, dos seus vestidos de seda, dos seus jarros preciosos. Estava com saudade daquilo que ela tinha, do bom e do melhor na sua casa. E o Senhor disse: não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Você não precisa de bens, você não precisa de roupas preciosas, de calçados preciosos, você não precisa de anel, você não precisa de comida. Saia, eu vou destruir a cidade, não olhe para trás. Mas ela, com pena de deixar todos os bens construídos e comprados para trás, a Bíblia diz que ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Rejeita a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus é melhor que a vida. A graça de Deus. Sim, queridos, porque a graça de Deus no deserto, em Jeremias 31, 2, diz que a graça de Deus alcança a pessoa no deserto. Qual deserto que você está atravessando?
é financeiro, é saúde, é familiar, é conjugal. Meu irmão, meu amigo, você que está do outro lado, você que está acompanhando, que está participando deste culto através da mídia, qual o deserto que está envolvendo a tua vida? A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 31, verso 2, que mesmo no deserto a graça de Deus te alcança. A graça de Deus quer te alcançar agora, meu irmão, a graça de Deus quer te alcançar agora, minha irmã. Qual é o deserto? Qual é o deserto? Qual é o deserto? Qual é o deserto? Agora, 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 neste exato momento, recebe a graça de Deus. Porque a Bíblia, em Efésios, capítulo 2, de 6 a 10, fala sobre as riquezas da graça de Deus. Eu disse Efésios 2, de 6 a 10. Qual a riqueza da graça de Deus? A graça de Deus é rica, meu irmão. A graça de Deus é rica, minha irmã. Misericórdia faz parte da graça de Deus. O amor faz parte da graça de Deus. Sim, senhores e senhoras, a justiça faz parte da graça de Deus. A glorificação faz parte da graça de Deus. A graça de Deus é rica. A riqueza da graça de Deus. Sim, mas a graça de Deus, ela é tão rica que envolve a totalidade da salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, pela graça, é a totalidade. Querem mais? Entre tantos textos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 25, que Jesus, Ele pode nos salvar totalmente, completamente, porque nós somos salvos através da graça. Hebreus capítulo 7, verso 25. E o que mais? O que dizer mais sobre esta multiforme graça de Deus? Ele diz: crescei na graça. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, nós encontramos quando o texto fala: crescei na graça. Primeira carta de Pedro está repleta da graça de Deus. Segunda carta, enfim, toda a Bíblia está recheada pela graça de Deus. Por isso, crescei na graça. Se puder, Mateus, Guilherme, coloca, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. Yuri, desculpe que eu estou olhando aqui para Mateus, que eles estão ali na mídia, mas quem está no computador é Yuri. Desculpe, Yuri. Segunda carta aos Coríntios 6, verso 1, já está ali. A igreja quer ler, por favor? Quem puder fazer a leitura, leia, por favor, em alto e bom som. Um momento. 1, 2, 3.
Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Que Tu tens me alcançado com a Tua graça, que eu não receba a Tua graça em vão. Tens misericórdia de mim, Senhor. Tens misericórdia da Tua igreja, para que a Tua igreja não receba a Tua graça em vão. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Eu vos exorto como ministro de Deus nesta noite, nesse 12º dia de adoração, quando nós estamos envolvidos pela graça de Deus. Não receba a graça de Deus em vão. É a multiforme graça de Deus. Sim, o termo é poikilos. Poikilos, multiforme. O que é que a palavra de Deus quer dizer? Multicolorida. Pastor Robelito, é a multicolorida graça de Deus. Pastor Laércio, é a multicolorida graça de Deus. Diácono Carlinhos, é a multicolorida graça de Deus. Pastor Eli, é a multicolorida graça de Deus. Pastor Carlos Silva, é a multicolorida graça de Deus. Irmãos e irmãs, é a multicolorida graça de Deus. É a multiforme, isto é, multicolorida. A graça de Deus, ela não tem somente uma cor. Ela não é azul, ela não é verde, ela não é amarela, ela não é cinza. É multicolorida. A graça de Deus é a multiforme graça de Deus. Sim, porque multiforme graça de Deus, irmão Tadeu. Porque multiforme graça de Deus, irmã Jaqueline. Porque multiforme graça de Deus, diácono Marcos. Porque multiforme, porque multicolorida. A palavra de Deus vai revelar para mim e para você nesta noite, neste dia. Você que vai cultuar ao Senhor hoje, amanhã, depois, no outro lado do mundo. A palavra de Deus diz que a graça dele é multicolorida, porque cada salvo tem uma cor especial. Eu tenho uma cor, você tem uma cor, o irmão tem outra cor, a irmã tem outra cor. São essa multidão de cores que faz com que a graça de Deus seja multicolorida. A graça de Deus, eu não sei qual a tua cor, minha irmã, eu não sei qual a tua cor, meu irmão, mas se a graça de Deus está na tua vida, existe uma cor da graça de Deus que não existe em nenhum outro salvo, que já existiu, que existe ou que vai existir, porque é esta particularidade, é esta cor que Deus colocou pela sua graça na minha e na tua vida, que faz com que a graça de Deus seja multicolorida. Sim, sim. Compete a nós. Compete a nós, que fomos alcançados pela graça de Deus. Compete a nós fazer com que a cor que é pertinente a nós possa brilhar mais e mais, para que a graça de Deus resplandeça na terra e no universo. Eu queria ir lá e no outro lado, mas a mídia não consegue me acompanhar.
gostaria que vai chegar um momento que vai poder nos acompanhar. Vai chegar um momento que a mídia vai poder nos acompanhar aqui nesta igreja. Nesta igreja. Meu irmão, minha irmã, se pudesse, coloque em pé agora. Quem pudesse, coloque em pé. Você tem uma cor especial. Você tem uma cor especial. Você tem uma cor especial. A graça de Deus multicolorida está se revelando nesta noite, neste lugar, por causa de mim e de você, porque a graça de Deus está presente na minha e na tua vida. É a graça de Deus na tua vida, minha irmã. É a graça de Deus na tua vida. É a graça de Deus na tua vida. É a graça de Deus na tua vida. Sim, brilhe, 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 porque a graça de Deus está envolvendo a tua vida. E porque a graça de Deus envolve a minha e a tua vida, nós podemos saudar o nome de Jesus, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo. A maior revelação da graça de Deus é Jesus Cristo. Fora de Jesus, ninguém é alcançado pela graça de Deus. Portanto, saudai o nome de Jesus. Hino 60 do cantor cristão. Cante, glorifique, exalte. Vamos louvar ao Senhor nesta hora, de tal maneira que a graça do Senhor possa transbordar nesta casa. Meus senhores, minhas senhoras, meus irmãos, minhas irmãs, a graça de Deus, ela se identifica com a glória dele. E aonde existe graça, existe glória. Aonde existe graça, existe glória. E a glória de Deus está neste lugar. Saudai o nome de Jesus. Saudai o